Hoje eu quero te contar uma história real e, mais do que isso, te mostrar como a justiça pode proteger trabalhadores em situação de fragilidade emocional. Se você sofre com depressão ou qualquer distúrbio mental causado pelo ambiente de trabalho, esse assunto te interessa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região anulou o pedido de demissão de uma funcionária que tratava de depressão e ansiedade. Ela pediu demissão em agosto de 2024, logo após voltar de um afastamento pelo INSS por auxílio-doença acidentário, ou seja, com o reconhecimento de que a doença tinha relação com o trabalho. A decisão da Justiça foi clara. O pedido de demissão foi feito em estado de fragilidade sob o efeito de medicamentos pesados e em um ambiente de trabalho tóxico, com assédio e negligência da empresa. Assim, foi reconhecido que a doença que ela desenvolveu tinha relação direta com a conduta da empresa. Ou seja, houve nexo causal entre o ambiente de trabalho e o adoecimento. E é isso que eu quero te explicar para você nesse vídeo. O nexo causal é um termo técnico para determinar o vínculo entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo trabalhador. No caso dessa funcionária, ela ficou comprovadamente doente após anos de sobrecarga, pressão, ausência de suporte e omissão da empresa ao lidar com a sua saúde mental. E quando esse nexo é confirmado, o empregador pode ser responsabilizado com indenização por danos morais. Além disso, o trabalhador tem reconhecido na Justiça o direito à estabilidade e indenização por danos materiais referente às despesas com tratamento médico. Isso tem base legal tanto na CLT quanto no Código Civil. O artigo 157 da CLT obriga o empregador a garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. O artigo 186 do Código Civil afirma que comete ato ilícito quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outra pessoa. Já o artigo 927 do Código Civil diz que quem causa dano é obrigado a repará-lo. Ou seja, a empresa tem o dever de cuidar da saúde física e mental dos seus empregados, sob pena de ser responsabilizada por qualquer dano que ele sofra. Quando ela se omite e essa omissão gera ou agrava uma doença, ela deve arcar com as consequências. Nesse caso em específico, a trabalhadora relatou que sofria constantes humilhações de seus superiores e no dia em que se demitiu, precisou tomar um ansiolítico de alta potência em dose mais alta, só para conseguir ir trabalhar. Esse medicamento tem efeitos colaterais como sonolência, confusão mental, prejuízo da memória e da coordenação. Ela estava, portanto, fragilizada emocionalmente, sem apoio da empresa e teve a sua função esvaziada. Ao retornar do afastamento, o cargo dela já estava ocupado por outro funcionário e até o notebook dela tinha sido transferido para essa outra pessoa. Em depoimento na audiência, testemunhas confirmaram que frequentemente viam a funcionária chorando após conversas com os superiores. A Justiça reconheceu que ela não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais no momento do pedido de demissão e, por isso, ele foi declarado nulo. E mais, na decisão, o juiz entendeu que a empresa agiu com omissão e assédio porque não acolheu a funcionária, não a realocou após o retorno do afastamento e ignorou sua condição de saúde diante de um quadro evidente de sofrimento emocional. E o resultado? O juiz anulou o pedido de demissão e converteu em dispensa sem justa causa, com todos os direitos. A empresa foi obrigada a pagar todas as verbas rescisórias devidas no caso de uma dispensa imotivada, mais a indenização substitutiva pela estabilidade de 1 ano, prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Isso porque a trabalhadora foi afastada pelo INSS com o Código 91, onde é reconhecido a relação da doença com o trabalho, seja por acidente ocorrido na empresa ou em razão das funções exercidas ou por doença desenvolvida ou agravada no trabalho. Nesse caso, o trabalhador tem direito a 12 meses de estabilidade após o retorno do afastamento, o que significa que ele não pode ser dispensado sem justa causa. Só que nesse caso, o juiz entendeu que reintegrar a trabalhadora a um ambiente tão prejudicial poderia agravar ainda mais a condição de saúde.
E por isso, então, foi determinada a indenização substitutiva, que é o pagamento de 12 meses de salário. Também foi determinado o pagamento no valor de R$40 mil a título de danos morais e o reembolso das despesas com remédios e tratamento e também a devolução dos descontos indevidos do convênio médico que foram sendo feitos nesse período. E qual a importância desse caso? É que muita gente com depressão ou ansiedade pede demissão no auge do desespero, acreditando que esse é o único caminho. Só que nessa situação, o trabalhador não reúne condições mentais plenas e esse pedido pode ser revisto na Justiça. O artigo 104 do Código Civil exige que toda manifestação de vontade seja feita com discernimento e liberdade. A conduta da empresa pode ser caracterizada, nesse caso, como coação intencional para que a funcionária peça a demissão e assim a empresa possa se livrar de qualquer responsabilidade. Só que, se você está doente, sob efeito de medicação e a empresa te ignora, te pressiona ou finge que está tudo bem, isso pode configurar assédio moral e gerar direito à indenização e estabilidade. Esse caso nos ensina que doenças mentais podem e devem ser reconhecidas como doenças ocupacionais quando anexo com o trabalho, e que o empregador não pode ignorar ou agravar o estado emocional do trabalhador. Se fizer isso, responde por danos morais e dá motivo para uma rescisão indireta na Justiça. Então, nunca peça demissão em estado de fragilidade. Se você está medicado, doente ou abalado emocionalmente, procure ajuda. Converse com um médico, com um advogado de sua confiança e, se for o caso, entre com uma ação para garantir seus direitos. Aqui no canal você encontra informação, base jurídica e encorajamento para não aceitar injustiças. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E deixe nos comentários, você já pensou em pedir demissão por desespero? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!